Pois é, o coração, ele não para nunca, né? Bate sem parar, mais de 100 mil vezes por dia. Mas com toda essa agitação no peito, o que será que impede ele de, sei lá, se chocar com tudo? Bom, hoje a gente vai conhecer o guarda-costas particular dele, o pericárdio. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo o que é esse saco protetor. Depois, vamos dar uma olhada na armadura de fora e no revestimento liso por dentro. Aí a gente parte para ver como ele se alimenta e recebe alarmes. E para fechar com chave de ouro, uma passagem secreta que é uma mão na roda para os cirurgiões. Beleza, vamos lá. Imagina só a confusão que é dentro do nosso peito. Os pulmões enchendo e esvaziando, tudo se mexendo e o coração ali no meio, batendo sem parar. Ele precisa, com certeza, de um canto só para ele, né? Um lugar que o proteja, mas que também o deixe trabalhar em paz. E é exatamente para isso que serve o nosso herói do dia. E a solução para esse problema é o pericárdio. É esse saco aqui que tem um nome meio complexo, fibroceroso. Mas é fácil de entender, olha só. Fibro vem da camada de fora, que é bem forte, fibrosa mesmo. E ceroso vem da camada de dentro, que é lisinha e produz um líquido. Então é como se fosse uma armadura com duas partes. A casca grossa por fora, que é o pericárdio fibroso, para dar estrutura, e uma camada mais fina e funcional por dentro, o pericárdio ceroso. Certo, então vamos começar pelo começo, pela linha de frente. A tal da armadura externa. Esse é o pericárdio fibroso. É ele que de fato protege o coração e, mais importante, o segura bem firme lá dentro do peito. E o mais legal é que ele não é um saco de qualquer jeito não, olha só a forma dele. É tipo um cone meio achatado. E essa forma não é por acaso, claro. É um design perfeito para abraçar o coração. A parte de baixo, a base, fica apoiada no diafragma. E a ponta, o vértice, sobe e envolve a saída das grandes artérias. Claro, essa armadura toda não adiantaria nada se ficasse solta, balançando lá dentro, né? Então, ela precisa estar bem presa. E é isso que acontece. O pericárdio fibroso é amarrado por vários ligamentos em pontos estratégicos. É isso que garante que o coração fique quietinho no lugar dele, não importa o quanto a gente se mexa ou respire. E essa fixação é feita em alguns pontos-chave. Vamos ver o primeiro. A âncora de trás. São os ligamentos vértebro-pericárdicos. Eles basicamente amarram o pericárdio na nossa coluna vertebral. Isso dá uma baita estabilidade, impedindo que o coração se desloque para trás. Beleza, já ancoramos atrás. Agora, na frente. Aqui, os ligamentos externopericárdicos fazem o trabalho, prendendo o pericárdio no osso do peito, o externo. Com essa amarração dupla, uma atrás e outra na frente, o coração fica bem seguro no seu eixo, sem conseguir balançar demais para frente. E para fechar o pacote de amarrações, tem a base. A parte de baixo do pericárdio é firmemente presa no diafragma, por esses ligamentos freno-pericárdicos. Isso é muito interessante, porque cria uma conexão direta entre o coração e a respiração. Um se move junto com o outro. Fascinante, né? Bom, já entendemos a casca grossa, a armadura. Mas e por dentro, como é? Agora a gente vai conhecer o revestimento interno, o pericárdio ceroso. E aqui a analogia é perfeita. Se a parte fibrosa é a armadura, a cerosa é tipo um forro de seda, sabe? É o que deixa o coração deslizar sem atrito. Olha que curioso, o pericárdio ceroso é na verdade uma folha só, dobrada sobre si mesma. Pensa num balão murcho que a gente empurra com o punho. Ele forma duas camadas, certo? É a mesma ideia. A camada de fora, a lâmina parietal, fica colada na armadura fibrosa. E a camada de dentro, a lâmina visceral, que tem até outro nome, epicárdio, fica grudadinha no próprio coração. E entre essas duas lâminas fica um espaço minúsculo, a chamada cavidade pericárdica. É um espaço potencial, na verdade. E o pulo do gato é que ele não está vazio. Tem um pouquinho de líquido ali, o líquido ceroso. E é esse líquido que funciona como um óleo lubrificante de altíssima performance. É por causa dele que o coração pode bater sem parar, por toda a vida, sem se desgastar com o atrito. Ok, mas o pericárdio não é só um saco de plástico. Ele é um tecido vivo. E como todo tecido vivo, ele precisa de suporte. Precisa de comida e precisa de um sistema de alarme. Então agora vamos dar uma olhada nas suas linhas de suprimento, que são os vasos sanguíneos, e no seu sistema de alarme, que são os nervos. A comida, o sangue, chega por várias vias, mas a principal, a que faz a maior parte do trabalho, é a artéria torácica interna. Ela sozinha cuida de uns 80% da irrigação. Além dela, tem a artéria pericardiofrênica e também os raminhos que saem direto da aorta. E o sistema de alarme? Quem avisa se algo está errado? Bom, a inervação vem de alguns nervos, mas os principais são os nervos frênicos. São eles que carregam a sensação de dor.
Também tem a ajuda dos nervos intercostais e do nervo vago. Mas guardem bem esse nome, nervo frênico, porque ele vai ser a chave para a gente resolver um mistério daqui a pouco. E o mistério é o seguinte: já se perguntaram por que uma pessoa com inflamação no pericárdio, que é uma condição chamada pericardite, pode sentir dor no ombro? O que uma coisa tem a ver com a outra? Parece totalmente aleatório, né? Mas não é. A resposta está toda na anatomia. E a explicação para isso é um fenômeno super interessante chamado dor referida. Funciona assim: quando o pericárdio inflama, ele irrita o tal do nervo frênico que a gente falou. Acontece que a central desse nervo, lá na medula espinhal, fica no mesmo andar, nos níveis C3, C4 e C5, que a central dos nervos que cuidam da sensação do ombro. Aí o cérebro recebe o sinal de dor, mas fica confuso, não sabe direito de onde veio e acaba interpretando como se a dor fosse no ombro. É um exemplo perfeito de como entender a anatomia ajuda a decifrar os sintomas. Bom, para a gente fechar nossa exploração, vamos falar de algo que parece saído de um filme de espionagem, uma passagem secreta. Só que essa passagem é real, fica dentro do pericárdio e é uma ferramenta fundamental para os cirurgiões cardíacos salvarem vidas. O nome dessa passagem é seio transverso. Dá uma olhada no esquema. É basicamente um túnel que passa por trás das duas maiores artérias que saem do coração, a aorta e a artéria pulmonar, e passa na frente da veia cava superior. Tá, mas e daí? Qual a importância disso? É gigantesca. Essa passagem é como um atalho que a natureza deu para os cirurgiões. Eles conseguem passar um instrumento ou uma fita por ali, por trás das grandes artérias, e isolar tudo para poder trabalhar com segurança durante uma cirurgia de coração aberto. É um pequeno detalhe da anatomia que faz uma diferença enorme na segurança de procedimentos super complexos. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O nosso corpo é cheio dessas esquisitices, desses detalhes que parecem só curiosidades de livro de anatomia. Fica a pergunta: que outras estruturas como essa, que um dia foram só um detalhe, acabaram se tornando ferramentas que salvam vidas na medicina de hoje? É uma pergunta incrível e a resposta, bom, a gente continua descobrindo a cada dia. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.